lei da atração consciente é a metodologia, é a forma, é o pilar mais eficaz para você construir a sua realidade com base nos seus pensamentos. Ah, mas o pensamento isso, o pensamento aquilo, o pensamento não sei o que, o pensamento não é tão importante, o resto é mais importante que o pensamento. Bom, é aí que a maioria das pessoas cai do cavalo. É aí que a maioria das pessoas tem problema, não conseguem resultados, não desenvolvem na vida delas, e um dos motivos, né, o maior motivo é que elas acreditam fortemente que o pensamento não tem tanta influência assim quanto os outros elementos. Eu sei de te dizer uma coisa, independente se a pessoa está começando agora ou se ela já vem estudando isso há muito tempo, uma coisa é certa, a atração ela vai funcionar sempre. Já anota isso aí. Um bom tanto das pessoas hoje, principalmente agora, 2022, né? A lei da atração já não é nenhuma novidade, já é muito comum para a maioria das pessoas, mas ainda assim, até hoje, existe muita resistência quando o termo, a palavra lei da atração. Tem gente que pensa assim, nossa, pseudociência. Pseudociência, quando alguém, presta atenção, que eu vou te dizer agora. É pseudociência? É charlatanismo, como diz o Padre Quevedo? Quando alguém vem a público e diz assim, isso é ciência. Não. Isso é científico. Não é. Isso é comprovado pela ciência. Não é. Que essas pessoas que estão por aí, pela internet, escrevendo livro, fazendo palestra, fazendo treinamento, e se colocando, né, achando na cabeça deles que eles são os primeiros da lista, que essas pessoas são as primeiras a cair. Sabe por quê? Porque elas usam a ciência de maneira errada, de maneira irresponsável. E colocam na sua cabeça que lei da atração é ciência, que isso é científico. Não é. Tem físicos relatando esses absurdos. Tem cientistas de verdade, não só aqueles cientistas que colocam lá no Instagram, que são cientistas que não têm nem a 5ª série. São cientistas de verdade que já vieram a público, oficialmente, que eu quero dizer com oficialmente, com documento, pela Academia de Ciência, Academia Brasileira de Ciência. Cientistas fizeram esses documentos, fizeram um abaixo-assinado dizendo, olha, isso que essa pessoa está falando não é ciência. Essa pessoa está passando por cientista e ela não é cientista. Essa pessoa está dizendo que é doutor, que é mestre, que é isso, que é aquilo, e essas pessoas não são. E eles já vieram a público, abertamente, em documentos oficiais, para quem quiser ver, dizendo que isso não tem nada a ver com os cientistas, nada a ver com os físicos, tá? Então é importante colocar os pingos nos is. Desde que veio para o Brasil, o filme O Segredo, o livro, Lei da Atração, Física Quântica, houve uma mistura. Eles pegaram um pedaço de cada ingrediente, misturaram na panela e começaram a mexer. E então cada um veio e acrescentou um ingrediente. Imagina o angu que vira isso. Vira uma meleca. E então muitos profissionais, eles fogem quando se fala em lei da atração. Eles não querem se envolver com esse assunto por causa dessa loucura, desse bonde da bobagem que tem hoje por aí. E você sabe melhor do que eu, porque provavelmente para você apareçam muito mais loucuras do que aparece para mim. Primeiro porque eu não fico o tempo inteiro no celular, não tenho tempo de ficar acompanhando essas coisas, mas provavelmente se você estuda sobre isso, se você já pesquisou sobre isso, ou segue meu perfil, segue eu, segue outras pessoas, certamente aparece para você o tempo inteiro na internet. E um monte de loucura. Quem é meu aluno sabe diferenciar. Alguns não. A grande maioria me manda print, me manda os vídeos, me manda as coisas, me marca lá e fala assim, olha tia Lu, veja isso, que loucura! Outras pessoas que não sabem, que ainda não passaram pela minha escola, que ainda não foram treinados por mim, que ainda não acompanham isso, podem se confundir por causa dessa sopa toda misturada e aí fica horrível. Por isso que a maioria das pessoas não gosta quando se fala em lei da atração. Eles já pulam fora, eles saem e dizem assim, pseudociência. Quando se mistura isso com ciência, sim, fica pseudo, sim. E ainda mais quando a pessoa não tem formação acadêmica para isso e se intitula cientista, neurocientista. Pior ainda, né? Não sobra muito para os neurocientistas, não sobra muito para os cientistas que estudaram lá durante anos. Não sobra, porque eles ficam com tudo para eles. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma das primeiras coisas que a pessoa encontra quando ela inicia pesquisa sobre isso, começa a desenvolver sobre o tema lei da atração,
eles entendem assim. Lei da atração é uma lei universal. Não é ciência, não é uma lei universal. Mas o nome diz lei da atração. E eu já vi pessoas dizendo assim, a lei do crer, a lei do fazer, a lei do ser. Daqui a pouco vai ter a lei do respirar, a lei do piscar, a lei do falar. Porque eles inventam lei para tudo. Significa que foram testadas, que foram validadas como leis. Houve um estudo, houve uma validação para isso. Quem foi que atestou, que chegou na conclusão que é uma lei? Não, ninguém chegou, tia Lu. Eu inventei lá. A lei, eu ouvi falar, tia Lu, olha só, eu ouvi falar. A lei do ser, a lei do fazer, a lei do crer, a lei do... Gente, eu estou falando aqui de maneira genérica. E eu não duvido nada que eu já não tenho inventado todas essas leis loucas que eu acabei de falar. Não duvido nada. Lu, então por que diz lei da atração? Por que falam lei? Porque é um nome fica mais fácil colocar na cabeça da pessoa, fica mais fácil para ela entender certas coisas quando eu falo sobre isso. E se você for pesquisar na internet, você vai encontrar lei para tudo quanto é coisa. Lei de tudo. Não existe nenhuma dessas leis. Quem que fez o estudo e comprovou que era uma lei? Ninguém. Então não é uma lei. Uma lei precisa ser validada por estudos, não um estudo. Eu não posso fazer um estudo na cozinha da minha casa. Não posso fazer um estudo aqui no meu estúdio. Eu tenho que ser um profissional. Eu tenho que ter uma validação acadêmica. Esse estudo tem que ser feito não só por mim, mas tem que ser feito por profissionais qualificados que estudaram, geralmente físicos, cientistas, doutores, etc. E tem que passar por toda uma validação de anos. Não é da noite para o dia. E uma lei, para ser considerada uma lei, passa por um critério avaliativo gigantesco. Não é assim. E mesmo que fosse, vamos supor que eu sou uma cientista. Gente, eu não sou, tá? Sou filósofo, mas não sou cientista. Mas digamos que eu sou uma cientista. Ou então sou uma física, né? Estudo física. Tudo bem. Aí eu vou lá e crio uma lei, né? Invento uma lei. Se eu saio por aí com o nome que eu tenho, cientista, e digo, essa é uma lei, eu criei, blá, 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 eu perco a credibilidade perante os meus colegas. Por quê? Porque se eu sou uma cientista, se eu estudei, se eu passei por tudo isso, eu sei que precisa de uma validação, que não é assim, que eu não posso sair por aí berrando aos quatro ventos, que é uma lei. Todos vão dar risada na minha cara, literalmente. Eles vão me desvalidar do mercado. Eles vão dizer, minha nossa, você usou alguma coisa? Não, essa pessoa não tem credibilidade alguma, então, nem considero ela como colega. Esta cientista não serve para andar com a gente. Porque ela sabe que para se tornar lei, para entender como lei, precisa passar por uma série de critérios. Não é assim. E várias validações precisam acontecer para que, de fato, seja considerado, seja aceito como uma lei. É uma teoria é uma coisa, uma lei é outra. Aí vir aqui dizer assim, lei da atração é uma lei universal? Não é! O dinheiro tem as suas próprias leis. Não tem! Não tem. Porque a lei disso, a lei daquilo. Não existe. Não é assim que funciona. Então, por que chamam de lei da atração, tia Lu, se não é uma lei? Porque é um nome, acabei de falar. Um nome do quê? Deram um nome para quem? Geralmente, quando dão um nome é para alguma coisa que existe. Então, se eles colocaram esse nome é porque tem alguma coisa por trás. Existe uma força, um princípio do universo, chamado eletromagnetismo. E o eletromagnetismo significa que repele e atrai. Isso é uma força do universo, é uma força da Terra. Todos nós estamos ali, imersos a esta força. Da mesma maneira que também estamos mergulhados na gravidade, que é uma força do universo. Mas existe a lei da gravidade. Então não tem a lei do eletromagnetismo? Bom, aí já vira outra bagunça, né? Outra baderna. E uma coisa eu te garanto, você vai estudar sobre toda essa parte dinâmica
do assunto em torno de eletromagnetismo, de cargas eletromagnéticas, como funciona a parte elétrica e a parte magnética, juntas, separadas, em uma coisa só, em coisas semelhantes, e aí você vai entender que isso não tem nada a ver com a sua realidade. Que são conceitos como ação e reação, física básica. Então, o que isso tem a ver com a atração, a transformação da sua realidade, mudar aquilo que você experimenta? Nada. Então, quer dizer, vou fazer todo um estudo disso e eu vou chegar à conclusão que isso é só não, né? É um estudo dentro da física plástica? Sim. Tá, mas e a física quântica? A física quântica estuda o microcosmo. E então eles buscaram, né, foram lá buscar algumas informações de dentro desta física moderna, que é uma física mais atual, que explica coisas que antigamente não podiam ser explicadas ou que não tinham ainda contexto suficiente para explicar, e eles trouxeram para esta loucura que virou, hoje em dia, lei da atração, misturaram a física quântica, misturaram religiosidade, misturaram espiritualidade, misturaram a parte mais ocultista, misturaram tudo, entregaram para você. Olha, você tem que seguir tudo isso. Virou ali, vade-mecum, praticamente. Ah, mas é lei disso, lei. Só que hoje em dia, quando o assunto é transformação da realidade, eles misturaram tudo e a quantidade de leis que dizem que existem são gigantescas. Muito mais, às vezes, que a nossa própria Constituição. E isso está errado, tá? Que fique muito claro. Tira da sua cabeça essa história de lei universal. Eletromagnetismo é um princípio do universo que afirma que estamos o tempo todo atraindo e repelindo. Ponto. Assim como estamos o tempo todo sob efeito da gravidade, estamos o tempo todo sob efeito desse magneto. Beleza. Como é que eu uso isso ao meu favor? É aí que entram os estudos sobre a atração, sobre a manifestação da realidade. É aí que você se aprofunda mais em o que eu posso fazer para usar esta força. É a mesma coisa assim. A gravidade existe, é fato. Como é que eu uso esta força da gravidade a meu favor? Então, eles foram inventando certas coisas, foram inventando a roda, foram inventando artifícios para que a própria gravidade que existe seja utilizada a favor do ser humano. Então, você pega uma força, um princípio básico do universo, que é o eletromagnetismo, e como eu uso isso a meu favor. Perfeito? Perfeito. Até aqui entendido, então. Primeira coisa é isso. Tira isso da sua cabeça, tá? Não é lei universal, não é uma lei. E assim como não é uma lei universal, não é nada disso, sempre que alguém disser para você, isso é uma lei universal, isso é comprovado cientificamente, caia fora. Já saia do canal, já dê um dislike, já para de seguir, porque agora você entendeu que não é bem assim que funciona, tá? Ou essa pessoa está te enganando, ou essa pessoa não entendeu nada. Então, ela não é especialista em nada, ela não é doutora em nada, não é mestre em coisa nenhuma. E está só ali te enrolando.